Daí pessoal, mais um vídeo com abordagem teórica. Hoje eu trouxe para vocês aí alguma coisa sobre as relações entre coeficientes e raízes das equações do segundo grau, né? É a famosa soma e produto, que o pessoal aí utiliza como um método resolutivo muito eficaz para a grande maioria das equações do segundo grau, de forma que tu evita a Bhaskara, né? Tu substitui toda aquela aplicação mecânica e, de certa maneira, longa da fórmula de Bhaskara, tu substitui por um raciocínio de relação entre coeficientes e raízes. Na realidade, essas relações de coeficientes e raízes também relacionando a soma e produto, né? A soma das raízes e o produto das raízes, lembrando que as raízes numa equação do segundo grau é o x1 e x2. Então a soma é o x1 mais x2 e o produto das raízes x1 vezes x2. Então a soma e o produto dessas raízes, eles têm aí um vínculo com os coeficientes da respectiva equação. Na realidade, isso aí é um caso particular, né, das relações de Girard, né? Então, na realidade, são as relações de Girard aplicadas para as equações do segundo grau, ok? Mas, para nós aqui, então, a partir de agora, vamos nomear relações soma e produto. Então, soma e produto é o que? São relações que se utiliza para resolver as equações do segundo grau de maneira a evitar a Bhaskara. Então, nota que esse método, em primeiro lugar, ele é muito eficiente, muito eficaz na grande maioria das equações, mas não na sua totalidade. Não que não seja na sua totalidade, mas quando a equação do segundo grau tem raízes que não são inteiras, raízes fracionárias, raízes decimais ou raízes até irracionais, fica aí essas relações como um processo bastante dificultoso. E aí o que se recomenda? Fórmula de Bhaskara. Então, tu vai verificar agora como funcionam as relações de soma e produto, vai aplicar na equação, vai tentar aplicar na equação. Se tu não conseguir, então aí tu recorre à fórmula de Bhaskara, ok? Então, mais ou menos assim, falando assim, uma conversa mais introdutória. Bom, olha só, aqui eu tenho então a equação do segundo grau na sua forma geral, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, lembrando, claro, o detalhe que o a ali, né, o coeficiente do x ao quadrado, ele tem que ser diferente do zero, logicamente, porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui dá zero, acaba com x ao quadrado, e aí eu fico com uma expressão em primeiro grau, caso o b não seja também igual a zero, ok? Bom, então isso aí é uma situação bem inicial para garantir a existência dessa equação aí do segundo grau. Bom, o que são as relações então entre coeficientes e raízes? Relação de soma e relação de produto das raízes. Então vamos pensar assim, ó, o que é a soma das raízes? Soma das raízes, as raízes x1 mais x2. Então isso é a relação da soma das raízes. E esta soma, ela resulta menos b sobre a. Então essa aqui é a expressão que define a soma das raízes da equação do segundo grau, das raízes reais da equação do segundo grau. Lembrando que este b aqui, ó, é o coeficiente do x, e que este a aqui denominador é o coeficiente do x ao quadrado. Ok, então aí eu tenho a soma das raízes. E agora vamos ao produto das raízes. Ora, o que é o produto das raízes? As raízes é x1 e x2. Então, produto x1 vezes x2. E o produto dessas raízes, x1 vezes x2, é igual à razão entre o coeficiente c, né, o termo independente, com o coeficiente a, que é o coeficiente do grau 2. Então está aqui a expressão que define o produto das raízes x1 vezes x2. Lembrando que este c é o termo independente aqui, o número sozinho,
enquanto que este A, de novo, denominador A, é o coeficiente do maior grau ou ainda do grau 2. Ok? Bom, e aí o que acontece? Acontece que, normalmente, quase que sempre, ou em muitas vezes, eu tenho que o coeficiente A ele é igual a 1. Ou seja, aqui, ó, antes do x ao quadrado, é muito comum que seja 1. E aí a equação começa tipo x ao quadrado, sei lá, menos 5x, ela continua, ela inicia dessa forma, com o coeficiente A igual a 1. Então, como esse coeficiente A é igual a 1 na grande maioria, ou na maioria das vezes, eu tenho que esse denominador aqui, ó, na maioria das vezes é 1. E aqui também é 1. Ora, quando o A for 1, portanto aqui eu tenho um denominador 1, fica menos b sobre 1, ou seja, menos b. Então a expressão da soma, quando A for igual a 1, que é uma coisa bastante comum, é simplesmente igual a menos b. Da mesma forma, quando o A for igual a 1, coeficiente do x ao quadrado for igual a 1, o produto das raízes seria c sobre 1, então ele fica simplesmente c, ou seja, é o termo independente. Então, resumindo, quando A é igual a 1, a soma é o menos b, ou seja, é o b com sinal trocado, e o produto é o c normal, sem trocar o sinal. Então, a soma é o menos b e o produto é o c. Isso quando A é igual a 1. Se o A não é igual a 1, aí tu usa a expressão completa, menos b sobre A e c sobre A, já que este A não será 1. Ok? Então, isso é o aspecto teórico que envolve a aplicação aí dessas relações entre coeficientes e raízes. E para ter um entendimento bem satisfatório dessas relações, ter um certo domínio de aplicação, é necessário executar alguns exercícios, alguns exemplos, né? Então, o domínio dessa técnica, vamos chamar isso de técnica, se dá através da exemplificação, né? Da aplicação. Então, eu vou agora para uma outra lâmina, onde eu começo com os exemplos, dividido em blocos. Então, aqui eu tenho o primeiro bloco. Então, agora eu vou aplicar as relações, vou colocar aqui em cima, ó, uma espécie de cola. Olha só, em todos esses exemplos aqui, ó, o A é igual a 1, 1x ao quadrado, 1x ao quadrado, 1x ao quadrado. Então, em todos os exemplos aí, o A é igual a 1. Quando o A é igual a 1, a gente sabe que a soma das raízes é o b com sinal trocado, é menos b, e o produto é o c, normal. Então, vamos aplicar isso. Olha só. Quem é a soma nesse exemplo A? A soma é o menos b. Então, a soma resulta, trocando o sinal do b, resulta 8. E o produto? O produto é o c. Então, o produto é direto o 12. Produto igual a 12. E aí eu tenho o necessário para resolver essa equação sem a fórmula de Bhaskara. Então, pensa comigo, dois números, olha só, vai iniciar sempre pelo produto. Ó. Dois números que multiplicados dão 12 e ao mesmo tempo somados, na soma, dão 8. Então, pensa dois números que multiplicam e dá 12 e somados dá 8. O cara pode pensar assim, é 13 e 4. 3 vezes 4 fecha o 12. Só que 3 mais 4 é 7 e não 8. Então, não pode ser 13 e 4. Então, eu tento outro produto, vou te ajudar. Vou pensar no 2 e 6. 2 vezes 6, 12. 2 mais 6, 8. Portanto, conjunto solução desta equação rapidamente resolvida, 2 e 6. Ok? Bom, vamos aplicar isso nos outros exemplos. Né? Olha só, soma e produto. A soma é o menos b e o produto é o c, já que eu tenho A igual a 1 aqui. Então, a soma é menos b, é o b com sinal trocado, a soma é 11. E o produto é o c, o produto é 24.
Aí vamos pensar, ó, começa aqui no produto que vai te dar bem. Pensa em multiplicações que dão 24. E ao mesmo tempo, a soma dos fatores que multiplicam 24 deve resultar 11. Pô, então eu posso fazer tentativa, sei lá, 6 vezes 4 dá 24. Mas só que 6 mais 4, se eu somar, dá 10 e não 11. Então essa aí não pode ser. Vou tentar outro produto que dá 24. 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24. Só que 2 mais 12 dá 14. Então não deu 11. Vou tentar outro produto. Vou tentar 3 e 8. 3 vezes 8, 24. E 3 mais 8, 11. Logo, a solução é 3 e 8. Por quê? Porque 3 vezes 8, 24. E 3 mais 8, 11. Bom, vamos fazer isso aqui agora um pouquinho mais rápido. Ó. A soma é o menos B, então já coloco direto. A soma é o 6, troca o sinal do B. E o produto é o C, o produto é o 5. Aí pensa, dois números, um número vezes o outro número, tem que dar 5. E esse número somado com esse outro número tem que dar 6. Então, dois números que multiplicam um pelo outro e dá 5, e quando somam entre si dá 6. Bom, para multiplicar e dar 5, observa que o 5 é um número primo, né? Não tem divisores além do 1 e dele mesmo. Então, eu logo tento quem? 1 e o 5. Porque 1 vezes 5 dá o produto 5. E 1 mais 5 dá uma soma 6. Portanto, conjunto solução 1 e 5. Nota como é rápido, né? Essa técnica aqui, ou essas relações, como aceleram a resolução nesses casos aí simples de raiz de equações do segundo grau. Aqui de novo, a soma e produto. Agora tu vai fazer comigo aí de forma mental. Soma quem é? Pensa. Isso, 12, troca o sinal do B. Ok. E agora vamos para o produto. Quem é o produto? Isso, 35. Por quê? Porque é o C, é o termo independente. E aí tu vai pensar, ó, multiplicações que dão 35, né? Eu não vou começar pela soma, porque a soma vai te dar muitas possibilidades. Então eu vou pelo produto. O produto, de certa maneira, limita as tuas chances ou limita as tuas tentativas mentais. Então, multiplicações que dão 35. Essa está bem simples, né? Porque o produto 35 resulta de dois primos se multiplicando. Então, quem multiplica e dá 35 e soma 12? 5 e 7. Vamos ver se é isso? 5 vezes 7, 35. 5 mais 7, 12. Portanto, a solução desta equação do segundo grau é o 5 e o 7. E, por enquanto, nós estamos dando adeus à fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara que não é de Bhaskara, mas tudo bem. Indo para a próxima lâmina, eu tenho um outro bloco desse mesmo tipo, desse mesmo caso. Olha só. Soma e produto. Soma, quem é? É o B com sinal trocado, né? O menos B. Soma é 13 e o produto é o C. O produto é o 30. Lembra? Começa aqui no produto, começa no 30. Multiplicações que dão 30 e ao mesmo tempo somam 13. Pô, multiplicação que dá 30, logo eu penso no 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Só que 6 mais 5 está dando quanto? Está dando 11 e não 13. Então não pode ser o 6 e o 5. Então eu tenho que mudar a minha estratégia ou mudar a minha dupla. Vou pensar em outra dupla que multiplique e dá 30. Aí eu vou pensar no 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. E 10 mais 3, soma 13. Então fechou. Conjunto solução desta equação aí é o 3 e o 10. x1 e x2. Mais um exemplo. Soma e produto das raízes. Então a soma das raízes está dando quanto? Está dando menos b. Lembra, né, que a soma é o menos b e o produto é o c.
Então a soma é 13. E o produto é o C, que é 36. E aí tu vai iniciar, ó, pelo 36. As possibilidades de produto que resultam 36, que são muitas. Então vamos pensar, ó. Primeiro 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Só que 6 mais 6 somaria aqui, ó, 12 e não 13. Então 6 vezes 6 não foi uma boa. Vou tentar outra. Vou tentar 12 vezes 3. 12 vezes 3 também dá 36. Só que 12 mais 3 dá 15 e não 13. Então também não foi uma tentativa adequada. Vou pensar em 36 vezes 1. 36 vezes 1 dá 36. Só que 36 mais 1 dá 37 e não 13. Então vou multiplicar, tem que dar o 36. E a soma deles tem que dar o 13. Não está acontecendo aqui entre 36 e 1. Não está dando 13, está dando 37. Então não pode ser essa. Já sei. Ó, 18 vezes 2. 18 vezes 2 dá 36. Só que 18 mais 2 dá quanto? Dá 20. Então aqui, ó, em vez de 13, deveria ser o quê? Deveria ser 20. Aí sim, se em vez de 13 aqui, ou menos 13, fosse menos 20, aí a resposta seria 18 e 2. Mas não é o caso. Então 18 e 2 também não está servindo. E aí, logicamente, né, tu já percebeu, tu já deve ter feito aí a resposta mental, tem que ser quem? 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. E 4 mais 9 é 13. Portanto, o conjunto solução está ficando aí 4 e 9. Olha como esse método ele é rápido, né, para fazer a resolução dessas equações, principalmente essas que são mais simples. Soma e produto, a soma aqui está dando B com sinal trocado, soma é 5 e o produto é o C, o produto é o 4. Lembra? Começa nas multiplicações, começa no produto. Dois números multiplicam-se e dá 4, e quando eu somo tem que dar 5. Então olha só, eu logo penso no 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. Só que 2 mais 2 também é 4, e aqui eu tenho 5. Se fosse 4 aqui, ó, seria 2 e 2. Mas não é o caso. Então 2 e 2 não me serviu. Então outro produto que dá igual a 4, que resulta 4. 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. E 4 mais 1 é o 5. Fechou. Então eu descobri as raízes. 4 e 5. Então eu tenho que o conjunto solução aqui. Eu falei 4 e 5? Não. O conjunto solução é dado por 1 e 4. Por quê? Porque 1 vezes 4, 4. E 1 mais 4, 5. Então a soma das respostas, troca o sinal, tem que dar aqui o B. E o produto 1 vezes 4, tem que dar aqui direto o C. Ok? Então essa aí é a ideia. E a última desse bloco, eu tenho que a soma é igual, troca o sinal do B, é 9. E o produto é o C, o produto é 14. E aí vai lá, ó, começa no produto aqui, ó. E aí olha como é importante aqui ter um domínio dos resultados das multiplicações elementares, né? A famosa tabuada. Então, por exemplo, ó, tu tem que pensar em multiplicações essas elementares que resultam 14. Então, quem vezes quem que dá 14? Eu logo penso 2 e 7. 2 vezes 7, 14. E quanto é 2 mais 7? 2 mais 7 é igual a 9. Então, realmente, quem são as raízes dessa equação H aí? 2 e 7. Por quê? Porque 2 vezes 7, 14. E 2 mais 7, 9. Ok? Então, aí resolvemos 8 equações do segundo grau usando soma e produto. Esses 8 exemplos aí foram do modelo mais simples, que é quando eu tenho o x1 positivo e tenho o x2, a segunda raiz, também positiva. Então, são situações
mais fáceis, que dá para dizer que a maioria das equações funcionam por aí, né? A maioria das equações tem raízes, as duas positivas, né? Não vou colocar a maioria, vamos colocar aí 40% dos nossos exercícios tem raízes positivas, ok? Bom, aí nós vamos para um terceiro bloco que foge dessa situação das duas raízes positivas. Então, uma delas vai ser positiva, continua positiva, e a outra vai ser negativa. Então, a gente vai para o bloco 3. Então, no bloco 3, olha só, agora eu tenho aí 5 exemplos nesse bloco. A regra continua a mesma, né? Ou as relações continuam as mesmas. A soma, que é x1 mais x2, continua valendo menos b. E o produto das raízes continua valendo c, já que em todos esses exemplos aqui, mais uma vez, o a é igual a 1. Então, eu estou fazendo aqui, ó, especificamente esse caso que é praticamente constante, né, com a igual a 1 nos nossos exercícios. E alguém já estava se perguntando assim: ah, professor, mas e se o a não é 1? E se aqui na frente do x ao quadrado tem um 4, por exemplo? Bom, aí a gente vai fazer isso lá no final, porque tem o último bloco para explicar quando o a não é 1, como se faz, tá? Então, não te preocupa que vai aparecer aí no último bloco de exemplificação. Bom, olha só, seguindo aqui, a soma é igual a menos b, troca o sinal do b, a soma é 3. E o produto, olha só, o produto é o c. E o c agora, pela primeira vez, está ficando negativo. O produto, então, é menos 10. Porque eu não troco o sinal do produto, do c. Então, a soma é 13 e o produto é menos 10. Então, aqui tu vai ter que ter um entendimento um pouquinho mais complexo, né? Mas com esses 5 exemplos aqui, tu já vai sair dominando. E no outro bloco vai acontecer algo muito parecido, então logo tu tem o pleno domínio da técnica. Então, olha só. Quando o produto ele é negativo, significa que o x1 ele vai ter um sinal, vou botar aqui positivo, e o x2 vai ter um outro sinal, portanto negativo. Então, sempre que o produto é negativo, já sabe, uma raiz é mais, outra raiz é menos. Esse 10 tu vai seguir na mesma balada do outro bloco, que é o que? O 10 é produto. Então, vai pensar multiplicações que dão 10. Então, o 10 continua sendo produto. Só que esse 3, em vez de tu pensar soma igual a 3, tu vai pensar diferença igual a 3. Por que diferença? Porque os sinais são diferentes. Então, se os sinais diferentes, tu não vai somar as raízes, tu vai diminuir, né? Diminui os valores de sinais diferentes, né? Diminui-se os seus módulos. Então, olha só, repetindo, o produto é negativo. O que eu sei? Raiz mais, raiz menos. O valor do produto 10 continua valendo para produto. E esta soma aqui, na realidade, tu vai pensar mentalmente que não é mais soma, e sim diferença. E agora a gente vai para o raciocínio. Tá? Esse aqui vai parecer um pouquinho mais complicado, mas depois a gente vai para a letra B, a letra C, e tu vai dominar. Isso aqui se agrega, né, esse raciocínio, esse procedimento aí no teu fazer matemático de forma gradual. Tá? Não é com o exemplo que tu já sai resolvendo. Então pensa, dois números que multiplicam 10 e a diferença é 3. Olha só, 5 e 2. 5 vezes 2, 10. Fechou. E a diferença entre 5 e 2? Diferença é 3. Então já sei que numericamente as raízes são 5 e 2. Falta definir o sinal. Por quê? Porque pode ser menos 5 e mais 2, mas pode ser também mais 5 e menos 2. Então, como que eu vou saber quem é quem? Aí eu olho para a soma. Como a soma ela é positiva, é mais 3, a raiz maior ela é positiva. Então, eu tenho mais 5 e menos 2. E aí, o conjunto solução, então, eu tenho menos 2 e 5. Ah, Emerson, mas por que tu colocou o menos na frente? Isso é só um critério de um certo rigor, né,
na hora de montar o conjunto, porque, a grosso modo, né, em geral, quando tu vai escrever um conjunto, tu escreve os elementos em ordem crescente. Então, tu coloca o valor menor primeiro e depois o valor maior. Então, a raiz negativa é sempre menor que uma raiz positiva, então primeiro a raiz negativa, depois a positiva. Mas isso é só, de certa maneira, um rigor. Se tu colocar como resposta 5 e menos 2, é a mesma, tá? Não muda, a não ser que no enunciado ou no exercício alguém te diga, olha, escreve o conjunto com os seus elementos na ordem crescente. Fim, aí sim. Mas no caso de um conjunto solução puro e simples, tanto faz, tá? Bom, de novo, negativo no produto, raiz mais, raiz menos. O 10 é o resultado da multiplicação e o 3 é a diferença. Joia. Então, daqui tu tira o seguinte, quando o produto é negativo, as raízes têm sinais diferentes. E aí, uma outra coisa, na hora de escolher as raízes, quem é mais, quem é menos, tu sempre vai olhar para o sinal da soma. E aí guarda isso. O sinal da soma é o sinal da raiz maior. O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Dá para colocar uma melodia. O sinal da soma é o sinal da raiz maior. O sinal da soma é o sinal da raiz maior, tá? Então vamos lá. Esse um pouco mais rápido. Soma e produto. Lembra que a soma é menos B, troca o sinal do B, portanto a soma aqui de novo é 3, por coincidência. E o produto é o C. O produto, então, ele vem negativo, menos 40. Então, o que tu sabe? Que as raízes têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes, claro. Por quê? Porque se o produto é negativo, sempre gera raízes negativas. Raízes com sinais diferentes. Uma mais, outra menos. E aí vamos pensar nesse 40. O que é esse 40? Esse 40 é o produto das raízes. Numericamente, uma raiz vezes a outra dá 40. Mas uma é mais e a outra é menos. Então pensa multiplicações que está dando 40 e não esquece, né, que a soma agora, ó, mentalmente, tu vai pensar diferença porque os sinais são diferentes. E aí agora exercita isso. Dois números que multiplicam um pelo outro e dá 40. E a diferença entre eles é 3. Pá, cara, eu acho que é 10 e 4. Porque 10 vezes 4 dá 40. Só que a diferença entre 10 e 4 é 6 e não 3. Então não pode ser isso aí, não pode ser 10 e 4. Então eu penso num outro produto. E aí eu vou economizar teu tempo e vou pensar no 5 e 8. 5 vezes 8, 40. Diferença entre 5 e 8, 3. Olha lá, ó. Diferença é 3. Então é o 5 e 8. Numericamente é 5 e 8. Falta definir menos 5 mais 8 ou mais 5 e menos 8. Como que eu sei? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Como a soma aqui ela é positiva mais 3, a raiz maior, que é o 8, vai ser positiva. Mais 8 e menos 5. E aí o conjunto solução será menos 5 e 8. Ó, essa já foi um pouquinho mais rápida. Vamos para a terceira. Soma e produto. Quem é a soma aqui? 6. Lembra que a soma troca o sinal do B. E o produto, menos 40. O produto é o C. Olha só, produto negativo. O que eu sei? Eu sei que o x1 e o x2, que são as raízes, que são as respostas, serão um de cada sinal. O 40 é o produto delas. E o 6 vai ser a soma? Não. O 6 vai ser a diferença. Por que diferença? Porque sempre que as raízes têm sinais diferentes, ou seja, quando o produto é negativo, eu tenho diferença aqui no raciocínio. E aí agora vamos à luta. Dois números que multiplicam 40 e a diferença é 6. Vamos fazer isso rápido. 4 e 10. 4 vezes 10. 40. Fechou. Numericamente fechou 40. E a diferença entre 4 e 10? A diferença é 6.
Então, fechou aqui. Ó. Então, tem que definir o sinal. Como que eu sei quem é mais, quem é menos? Ó, 4 e 10. Quem é mais, quem é menos? Eu olho para a soma. Como a soma, de novo, é positiva, aqui, ó, mais 6, então significa que a raiz maior, que é o 10, vai ser positiva. Mais 10 e menos 4. Né? 4 e 10, ó, 4 vezes 10, 40. O 10 positivo e o 4 negativo. E aí o conjunto solução está sendo formado por menos 4 e 10. Soma e produto na letra D. A soma é menos B. Então a soma troca o sinal do B, é 5. E o produto é o C, produto menos 6. Olha só, produto negativo. Significa que o x1 e o x2, eu não conheço os números, mas conheço os sinais. Um é mais e outro é menos. Aí pensa. Esse 6, ele é o resultado da multiplicação. Um número vezes o outro, numericamente vai dar 6. E esse 5 é o quê? Esse 5 é a diferença entre eles. Por que diferença? Porque os sinais são diferentes. E aí, então, tu pensa. Dois números que multiplicam 6 e a diferença entre eles é 5. A 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Só que a diferença entre 2 e 3 é 1. Não está dando 5 de diferença. Então, não pode ser 2 e 3. Então, vou tentar uma outra coisa. Outra multiplicação que dá 6. 1 vezes 6. Ok? 1 vezes 6, 6. E qual é a diferença entre 1 e 6? A diferença entre 1 e 6 é o 5. Olha só. Fechou aqui, a diferença é 5. Então, já sei que, numericamente falando, as raízes são 1 e 6. E aí pode ser menos 1 e mais 6, e pode ser mais 1 e menos 6. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber qual é o sinal? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Como a soma é positiva aqui, ó, mais 5, a raiz maior, que é o 6, é positiva. Mais 6 e menos 1. E aí eu tenho conjunto solução, menos 1 e 6, né? Usando aquele critério de ordem crescente entre os elementos do conjunto solução. Aqui, soma e produto. Soma e produto. A soma é o menos B, então troca o sinal do B, a soma é igual a 4. E o produto é o C, o produto igual a menos 21. Produto negativo. O que eu sei? Que uma raiz é positiva e a outra raiz é negativa. Multiplicações que dão 21 e tem uma diferença de 4. Então, esse 4, ó, é a diferença entre as raízes. Por quê? Porque os sinais são diferentes. E aí vamos à luta. Aí a gente tem que procurar isso, né? Aí, essa pesquisa, esses testes mentais, vão da tua habilidade aritmética, né? Do teu domínio das multiplicações elementares, da tabuada. Então vem daí. Mas ao mesmo tempo, assim que tu vai aplicando essas relações, vai empregando nas equações do segundo grau, tu vai obtendo domínio sobre a técnica. Tá? Então isso é um processo de construção, né? Não é feito assim uma mágica de uma hora para outra. Tá? Então, de novo, multiplicações que dão 21 e a diferença entre eles é 4. Bom, 21, o produto de dois números para resultar 21, ou 1 vezes 21, ou o produto de dois primos, né, que é 3 e 7. Então, logo, né, dá para ver assim, rapidamente, que deve ser 3 e 7, porque 3 vezes 7 dá o 21, e a diferença entre 3 e 7 realmente é o 4. Então, é 3 e 7. E aí pode ser mais 3, menos 7, ou menos 13 mais 7. Como que eu sei? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. A soma é positiva 4. Pega a raiz maior, que é 7, bota para o positivo. E o 3, bota para o negativo. 7 menos 3, 4. E mais 7 vezes menos 3, menos 21. Fechou. Conjunto solução
vou colocar aqui, ó, conjunto solução, menos 3 e 7. E aí nós finalizamos esse bloco aí, onde eu tenho uma raiz de cada sinal. E qual foi a característica, particularidade desse grupo? Que a raiz maior, ou a raiz com maior módulo, era a raiz positiva. Por quê? Porque o sinal da soma, ó, sempre era positivo. Então a raiz maior era positiva. E a raiz menor, olha só, é a raiz negativa. Então foi isso que aconteceu em todos esses eventos aí, nessas resoluções aqui da letra A até a letra E. E a gente passa agora para o bloco número 4, que vai acontecer alguma coisa semelhante a esse bloco 3. Olha só. Lembrando, aqui reforçando a ideia que a soma é o menos B e o produto é o C. Isso principalmente ou exclusivamente para o caso do A, né, do coeficiente A valer 1, que é o caso aqui nesses exemplos todos até agora. Aplicando então a relação de soma e produto, a soma é o menos B, a soma é menos 7 e o produto é o C. Então o produto é menos 18. Olha só, produto negativo mais uma vez. O que eu sei? Que eu tenho uma raiz positiva e tenho uma raiz x2 negativa. Pensa no 18, que é o resultado do produto, continua sendo o resultado numérico do produto, e a diferença entre eles é 7. Aí tu esquece aquele sinal de menos ali por enquanto. Então esse 7 aqui é a diferença. Então tu vai pensar dois números que multiplicam um pelo outro e dá 18. E a diferença entre eles é 7. Então, para ganhar tempo, já vou colocar aqui para ti, que é o 2 e o 9. 2 vezes 9, 18. Fechou? E 2 para 9, a diferença é 7. Então, é 2 e 9 a resposta. Mas como que eu vou saber se é mais 2 e menos 9? Ou se é menos 2 e mais 9? Como que eu sei quem é o mais, quem é o menos? Aí lembra da técnica, né? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. E neste caso aqui a soma, ó, ela é negativa. Então a raiz maior, ela é negativa. Portanto, o 9 é que fica menos e o 2 fica mais. E aí o conjunto solução terá como maior módulo o valor negativo agora. Menos 9 e 2. Semelhante ao outro, né? Mesma forma, só que agora, como a soma é negativa, a raiz maior fica negativa. A raiz maior, não, a raiz de maior módulo, né? Tu entendeu? E aí vamos para cá. A soma é menos B, a soma é menos 2, e o produto é o C, o produto é menos 15. Produto negativo, mais uma vez, isso já está até enchendo o saco, já está perturbando, né? Produto negativo, pô, tu já sabe, significa uma raiz mais e uma raiz menos, ok? Aí pensa, multiplicações que dão 15, né? Esse 15 é o resultado numérico da multiplicação. Então, multiplicações que dão 15 e a diferença é 2. Então, esse 2 aqui é diferença, porque os sinais são diferentes. E aí, vamos tentar encontrar esses valores. Dois números que multiplicam 15 e a diferença é de 2. Vou garantir para ti a rapidez, ó. Isso depois, tu assistir o vídeo, tu vai pausando, né? Quando faz a pergunta, tá, dois números que multiplicam 15, a diferença é do... Pausa o vídeo, pensa e responde. Ah, eu acho que é tanto. Aí tu corre o vídeo e verifica se tu vai acertar. Ah, dois números multiplicam 18, a diferença é 2. E assim tu vai, tá? Então, é assim que funciona. Aqui eu já estou colocando para ti, ó, que é 5 e 3. 5 vezes 3, 15. E a diferença entre 5 e 3 é 2. Aí bate com a diferença lá em cima. E aí pode ser mais 5 e menos 3, ou menos 5 e mais 3. E como que eu sei? Bom, eu sei porque eu olho para o sinal da soma e o sinal da soma é negativo. Então a maior, que é 5, é negativa, e a menor, que é o 3, positiva. E aí o conjunto solução, ele é definido por menos 5 e 3
né? Isso usando um caráter crescente na escrita dos elementos, né? Primeiro valor menor, negativo é sempre menor que positivo, então menos 5 e 3 usando esse critério. Mas se tu colocar 13 e menos 5, não vai ficar errado o teu conjunto de solução, tá? Não te preocupa. Aqui quem é a soma? A soma é menos B, a soma é menos 3 e o produto é o C. O produto é menos 28. Olha só, produto negativo. O que eu já sei muito bem é que as raízes têm sinais diferentes, mais e menos. E aí pensa, multiplicações que dão 28 e a diferença entre eles é 3. Olha só, multiplicações que dão 28 e a diferença é 3. Então esse 3 aqui é diferença. E aí tem que, né, fazer um raciocínio, aí tem que fazer uma mentalização, buscar números que multiplicam e dá 28, a diferença é 3. Eu já vou colocar para ti a resposta, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, 7 e 4. 7 vezes 4, 28. E a diferença entre 7 e 4 realmente é 3. Então, é 7 e 4. Mais 7, menos 4, ou menos 7 e mais 4. Como que eu sei? De novo, olha o sinal da soma. E essa soma aqui, ó, é menos 3, é negativa. Então, a raiz maior tem que ser negativa. Quem é a raiz maior? 7. Então, o 7 é menos e o 4 é mais. Conjunto solução, menos 7 e mais 4. Letra D, soma e produto. Quem é a soma? Troca o sinal do B, menos 4. Quem é o produto? É o C normal, menos 60. Produto negativo, x1, x2. Ó, começa a ficar uma coisa mecânica. Produto negativo, uma raiz é mais, outra raiz é menos. Multiplicações que dão 60 e a diferença é 4. Então, multiplicações que dão 60 e a diferença é 4. 10 e 6. Né? Então, chegar nesse 10 e 6, isso é treino. Né? Claro, eu faço isso rápido porque olha quantas equações já resolvi na vida. Então, eu tenho, de certa maneira, um pouco de habilidade para descobrir os valores. Quando está começando nesse processo, vai demorar um pouquinho, tu vai ter que fazer uma experimentação, fazer um rascunhozinho, escreve, tanto, quem vezes quem, que dá 60, aquela história toda. Tá? Então não te preocupa, o processo ele é, como eu falei antes, de construção. Bom, 10 e 6, 10 vezes 6, 60, e a diferença entre 10 e 6 é 4. Pode ser mais 10 e menos 6, pode ser menos 10 e mais 6. Como que eu sei? Olha o sinal da soma, e o sinal da soma é negativo. Então, a raiz maior, que é 10, é negativa. Menos 10 e mais 6. E o conjunto solução, então, está finalizado aqui, menos 10 e 6. A última desse bloco, a soma é menos B, então a soma é menos 7. E o produto é o C. O produto é menos 8. Mais uma vez, produto negativo, raízes com sinais diferentes. Uma raiz é positiva, a outra raiz é negativa. Epsilon, mas qual que eu coloco positivo, qual que eu coloco negativo primeiro? Tanto faz. Eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha maneira de sempre colocar primeiro o mais, depois o menos, porque eu faço sempre assim. Né? Então, isso é de escolha. O importante é que uma seja mais e a outra seja menos, porque o produto aqui, ó, é negativo. E aí tu vai pensar, multiplicações que dão 8, e esse menos 7, ele é o quê? Ele é a diferença. Esse 7 é a diferença entre os multiplicadores, entre os fatores. Então, aí é necessário aquele raciocínio. Dois números que multiplicam 8 e tem uma diferença de 7. 1 e 8. 1 vezes 8, 8. Diferença entre 1 e 8, 7. Então, é 1 e 8. Ok? E aí, como que eu vou saber o sinal? Quem é mais, quem é menos? Olha para a soma, como a soma é negativa, a raiz maior, que é o 8, fica negativa, menos 8 e mais 1. Ok? Conjunto soluço, conjunto solução, menos 8 e 1. Ok? E aí finalizamos o bloco 4,
que também apresenta raízes com sinais diferentes. Só que neste caso, o que aconteceu? Aconteceu que a raiz positiva era a raiz pequena. Ficou feio isso aqui. A raiz positiva, olha só, era a raiz menor. E a raiz negativa era a raiz maior. Por que isso? Porque a soma era negativa em todas. Soma negativa gera raiz maior negativa. Soma positiva gera raiz maior positiva. Ok? E aí nós vamos para um outro bloco. Já fizemos raízes assim, se tu observar. Olha só aqui, ó. Rapidamente, o que já apareceu como raízes para nós? Apareceu duas raízes positivas. Apareceu uma raiz grande positiva, uma pequena negativa. Apareceu uma grande negativa, uma pequena positiva. O que está faltando? Pensa um pouquinho. Duas raízes negativas, que é o próximo bloco. Bloco 5 trata disso. Trata de equações do segundo grau que tem as duas raízes negativas. Então vamos aplicar aí, ó. Soma e produto, lembrando para ti aqui, soma continua sendo menos B e o produto é o C. Isso eu estou enquadrando como elemento resolutivo, como definição de valores, porque o A aqui está valendo 1 mais uma vez. Em todos, até agora, sempre o A valeu 1. Ok, indo adiante. Soma é menos B. Então a soma é menos 11. Troca o sinal do B. E o produto é 24. Nota que o produto é positivo agora. Se o produto é positivo, o que significa? Que tanto o x1 quanto o x2 tem o mesmo sinal. E aí pode ser menos, menos ou mais, mais. E aí como que eu vou saber se é menos, menos ou mais, mais? Aí eu olho para a soma, olha só de novo, a soma é negativa. Então como é que eu vou somar duas coisas de mesmo sinal e vou encontrar valor negativo? Somente se os dois valores forem negativos. Então já sei que as raízes são as duas negativas agora. Por quê? Porque o produto é positivo. Então isso faz com que as raízes tenham o mesmo sinal. Menos, menos, mais, mais. Mas como a soma é negativa, as raízes, as duas raízes, devem ser negativas. Então é menos, menos. E aí então eu saio daqui. Ó. Mais, mais não pode ser. E agora eu penso, dois números que multiplicam 24 e somam 11. De novo, ó, isso aqui passa a ser soma. Por que passa a ser soma? Porque os sinais são iguais agora. Sinais iguais soma. Então quem são eles? Menos 3 e menos 8. Menos 3 vezes 8, 24. E somando 3 com 8 dá 11. Então conjunto solução igual. Como tu montaria esse conjunto solução? Pensa aí. Tu colocaria menos 3, menos 8 ou menos 8, menos 3? 2 segundos para tu pensar. Bom, na realidade eu dei 3 segundos. Mas tudo bem. Como tu vai fazer? Vai colocar menos 8 e menos 3. Por quê? Usando a ordem, aquela normal de crescimento entre os elementos na sequência. Ok? Soma e produto, mais um exemplo aqui. Soma é menos 9, troca o sinal do B. E o produto é 14. Olha só, produto 14, produto positivo. O que significa isso? Que as raízes têm mesmo sinal. Mesmo sinal. Vou botar aqui, ó. Tem sinais iguais. Mais, mais ou menos, menos. Como que eu vou saber se é mais, mais ou menos, menos? Olho para a soma. A soma é negativa. Então as duas raízes são negativas. E aí pensa. Dois números que multiplicam-se e dá 14. E quando somam, dá 9. Tem que ser quem? 2 e 7. 2 vezes 7, 14. E 2 mais 7, 9. Aí eu uso esse 9 como soma. Por quê? Porque os sinais são iguais. E aí o conjunto solução, melhor escrito, fica menos 7 e menos 2.
Soma e produto para a letra C, a soma é menos B, a soma de novo, menos 9, e o produto é o C, o produto é 8. Produto positivo 8. O que eu sei? Que x1 e x2 têm sinais iguais. Sinais iguais mais ou menos menos? Menos menos. Por quê? Porque se a soma é negativa, as raízes devem ser as duas negativas. E aí pensa, dois números que multiplicam 8 e a soma é 9. 1 e 8. 1 vezes 8, 8 e a soma é 9. Por que eu penso na soma? Porque os sinais são iguais. Então, menos 1, menos 8. Na hora de escrever o conjunto solução, de forma mais adequada, menos 8 e menos 1. Soma e produto. A soma é menos B, a soma é menos 13 e o produto é o C, o produto é mais 30. Produto positivo, 30. x1 e x2 têm o quê? Mesmos sinais. Olha só. Sinais, vou pôr assim, ó, sinais iguais. Sinais iguais mais ou menos menos? Menos menos, porque se a soma é negativa, para que eu some dois sinais iguais, os dois devem ser negativos. E aí pensa, multiplicações que dão 30 e a soma é 13. Olha só, por que eu penso no 13 como soma? Mesmo tendo negativo aqui na frente, ó, cuidado. Por que eu penso na soma? Porque os sinais são iguais, sinais iguais somam. E aí quem são os valores? 10 e 3. 10 vezes 3, 30 e 10 mais 3, 13. Então, menos 10 e menos 3. E aí o conjunto solução é dado por menos 10 e menos 3. O último exemplo aí desse bloco, soma e produto. A soma, troca o sinal do B, é menos B, né, já que o A é igual a 1. Então a soma é menos 11. E o produto é o C, o produto é o 30. Ok? Como o produto é positivo, o que eu já sei? Que as raízes têm o mesmo sinal. Mesmo sinal mais ou menos menos? Menos menos. Por quê? Porque se a soma é negativa, porque os dois sinais devem ser negativos. E aí tu pensa, dois números que multiplicam 30 e a soma é 11. A soma é 11, por quê? Porque eu tenho sinais iguais. Sinais iguais eu sempre penso em somá-los. E aí, quem são os números? 6 e 5. Vamos ver. 6 vezes 5, 30. 6 mais 5, 11. Realmente. Então, menos 6, menos 5. E aí o conjunto solução, né? Coloco a raiz menor na frente, menos 6. Depois a raiz maior, menos 5. Ok? E aí a provinha real, ó, menos 6 soma com menos 5, menos 11. Menos 6 multiplica por menos 5, mais 30. Fechou. E aí a gente encerra esse bloco número 5, onde as raízes agora das equações, todas elas são de mesmo sinal e de sinais negativos. Então eu tive o último caso que está faltando, que eram duas raízes negativas. Então se todos os sinais aqui, ó, todos os sinais são positivos na equação do segundo grau, já sabe que as raízes são negativas. Ok? E aí falta, como prometido, o último bloco, que é aquela situação onde o A é diferente de 1. Então o que eu faço quando A é diferente de 1? Quando na frente do x ao quadrado, por exemplo, tem um 6, ou tem um 4, ou tem um menos 7, enfim, o que eu faço? Então é isso que vai ser mostrado agora na próxima e última lâmina, que é uma lâmina que tem só 3 exemplos, porque é semelhante à resolução do que a gente já viu, ou ao que a gente já viu. Então, olha isso. Duas maneiras de fazer. Eu vou resolver essa equação do segundo grau e percebo que o A é diferente de 1, que o A aqui, ó, é 2. Então, deixa eu colocar aqui com essa cor. O A, ele não é 1, o A é igual a 2. Então, minha primeira tentativa é o quê? Dividir todo mundo por 2. Aí eu verifico se isso acontece. Nesse caso, acontece.
Então vou dividir todo mundo por 2 e vou obter uma nova equação que é 2x² por 2, x². Aqui menos 16 por 2 dá menos 8, menos 8x. 30 por 2 dá 15, mais 15. E aí eu tenho essa nova equação para resolver as raízes. E aí eu sigo como antes. A soma é menos b, a soma é 8 e o produto é o c. Então o produto aí está dando 15. E aí então eu tenho o x1 e o x2. Produto positivo, raiz de mesmo sinal, como a soma é positiva, então as duas raízes positivas. Ok, dois números que multiplicam 15 e somam 8. 3 e 5. 3 vezes 5, 15. 3 mais 5, 8. Então o conjunto solução aí é 3 e 5. Ok? Então isso é uma forma de fazer. Dividir todo mundo pelo coeficiente do A. Outra forma é usar a definição, né, as expressões que definem soma e produto na sua originalidade. Né? Sabe que o produto, sabe que a soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Se o A é diferente de 1, aí eu tenho que considerar esse denominador. E aí a soma eu tenho menos B, troca o sinal do B, 16. Divide pelo A, o A é 2. E aí eu tenho soma igual a 8. E o produto é o C, produto está aqui, ó, 30. Sobre o A, que é 2, 30 por 2. E o produto está dando 15. E na realidade, então, eu tenho a mesma situação anterior. Ó. Soma igual a 8, produto igual a 15. Soma igual a 8, produto igual a 15. E aí segue a mesma resolução. Certo? Antes de trocar de exemplo, eu sei que tu já ficou pensando em uma pergunta. Se tu tens uma equação, por exemplo, aqui com A diferente de 1, o A igual a 2. E em vez do 16, aqui, por exemplo, fosse 15. E aí o 15 não dá para dividir por 2. O que significa isso? Significa que pelo menos uma das duas raízes, x1 ou x2, pelo menos uma delas é a raiz racional, é raiz fracionária, ou é uma raiz decimal, é uma raiz quebrada. Não serão raízes exatas. Então, se a divisão aqui não dá exata, tu tens aí presença de raiz fracionária, pelo menos uma raiz não inteira. Ok? Tranquilo? Esse aqui, bom, eu tenho um A diferente de 1. Quanto que é o A aqui? A igual a 5. Muito fácil. Olha só, o A igual a 5. Então o que eu faço? Tento dividir todo mundo por 5. Tomara que dê. E dá, né? E dá. 5 divide por 5 dá 1. E aí eu tenho x². Menos 10 divide por 5, menos 2. Menos 2x. E menos 40 divide por 5, menos 8. Igual a 0. E aí vou para a soma e produto, né? Agora o A aqui é 1, ó. Então é igual às demais anteriores dos outros blocos. A soma é igual a menos B, então a soma é igual a 2, troca o sinal do B. E o produto é o C, o produto é menos 8. Então o B troca o sinal, mas o C não. E aí, como o produto é negativo, lembra? Eu sei que x1, uma raiz, vai ser positiva, e o x2, a outra raiz, vai ser negativa. Multiplicações que dão 8 e a diferença é 2. Por que diferença? Lembra, se as raízes são com sinais diferentes, esse 2 aqui da soma representa a diferença entre os módulos, diferença entre os valores. Então aí tu vai pensar aquele raciocínio que tu está construindo já. Estamos no final do vídeo e aí tu já está, né, começando a construir as tuas relações aí. Dois números que multiplicam e dá 8. E a diferença entre eles é 2. Ó. Multiplica, dá 8, produto 8, esquece esse menos, porque esse menos já definiu que um é mais e outro é menos, ok? Então pensa só no 8. Multiplicações que dão 8 e a diferença é 2. 4 e 2. 4 vezes 2, 8. E a diferença entre 4 e 2 é 2.
então é 4 e 2. Então pode ser mais 4 e menos 2, ou pode ser mais 2 e menos 4. E aí como que eu vou saber? Olha para o sinal da soma. Como a soma aqui ó, é positiva, é mais 2, a raiz maior que é o 4 é positiva. O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Mais 4 e menos 2, e o conjunto solução está sendo formado por menos 2 e 4 na ordem crescente. Último exemplo, de novo, né, eu tenho aqui, nesse caso aqui da letra B, só para rapidinho, ó, se eu não quisesse dividir todo mundo por 5, eu podia usar a fórmula, né? Aqui vai dar um espaço, vai ficar meio apertado, mas a soma seria menos B sobre A. Então, menos B seria, troca o sinal do B, é 10, sobre o A, que é 5, e essa soma aqui vai dar 2. Olha só a mesma coisa que eu obtive aqui. Soma 2. E o produto é C sobre A. Ficou feio. O produto é C sobre A. O C é menos 40. Menos 40 sobre o A, que é 5. E aí isso está dando menos 8. Que é o que eu tenho aqui, produto menos 8. Ok? E aí o resto segue igual. E para encerrar, letra C, eu tenho um A de novo diferente de 1. E eu tenho um A igual a 3. Então, vou tentar fazer uma simplificação, uma divisão de todos os coeficientes por 3. Aqui deixa eu colocar um asterisco, ó, que eu quero lembrar de te falar uma coisa sobre essa divisão aí. Tá? Vou botar aqui para eu não esquecer. Então, eu vou dividir toda ela por 3. Tomara que dê, e deu. E aí, então, eu tenho 3 por 3, 1. Então, eu tenho aí x ao quadrado. Vou usar a mesma cor aqui, x ao quadrado, mais 15 divide por 3 dá 5, 5x. E aqui menos 42 por 3 dá menos 14. Isso é igual a 0. Soma e produto. Como A ficou igual a 1, direto. Soma é menos B, então soma é menos 5. E o produto é o C, o produto é menos 14. E aí que o produto sendo negativo, o que eu sei? Não vou preencher, responde aí para mim. O que eu sei? Se o produto é negativo? Que as raízes têm sinais diferentes. Isso aí, está acertando. E aí, olha só. As raízes têm sinais diferentes e a maior delas vai ser positiva ou negativa? Negativa, porque o sinal da soma é negativa. Aí pensa, multiplicações que dão 14, numericamente a multiplicação dá 14, mas a diferença ali é 5. Né? Por que diferença? Porque as raízes têm sinais diferentes, então esse 5 é a diferença. E aí tu vai pensar nos números. Quem é que multiplica 14 e tem diferença de 5? 2 e 7. 2 vezes 7, 14, diferença entre 2 e 7 é 5. Como eu percebi que a soma é negativa, a maior que o 7 é negativa e a menor que é o 2 é positiva. E o conjunto solução é dado por menos 7 e 2. Para encerrar aqui rapidamente no cantinho, a soma, se eu usasse a fórmula normal na equação aqui, ó, original, sem simplificar, sem dividir por 3, a soma é menos B sobre A, portanto, menos 15 sobre o A, que é 3. E a soma aqui está dando menos 5. Fecha aqui, ó, soma menos 5. E o produto C sobre A, o produto, então, o C é menos 42. Divide pelo A, que é 3. E isso está dando menos 14. E aí fecha aqui também, produto menos 14, tá? Então, uma coisinha eu quero te falar agora é o seguinte, eu não coloquei aqui nenhum caso do A ser negativo. Vamos supor que esse A aqui fosse menos 3. O que ia mudar? Nada. Porque no lugar do A aqui embaixo, tu colocaria o quê? Menos 3. E aqui, ó, menos 3. Tá? A fórmula é menos B sobre A. Se o A for negativo, coloca o negativo lá embaixo, sem problema nenhum. Tá?
Então não muda nada. Eu não coloquei exemplo e deveria ter colocado. Mas aí estou te falando agora, né? Se for negativo, segue o mesmo raciocínio. E para encerrar, eu botei o asterisco aqui que eu quero falar sobre permanência de raízes. Quando tu divide uma equação por um determinado valor, divide toda ela por um determinado valor. Então assim, quando tem uma igualdade, tá? Ou mesmo lá em funções, tu vai ver mais adiante nas funções, se tu divide os coeficientes pelo mesmo valor, como eu dividi aqui o 3, o 15 e o menos 42, eu dividi tudo por 3, quando tu faz isso, não altera nada que seja relativo à grandeza x. Então não interfere, por exemplo, nas raízes, que é como a gente está vendo aqui, não interfere no x do vértice, se for um caso lá de uma função do segundo grau, for uma parábola e tem o x do vértice, não interfere no x do vértice, não interfere nada relativo ao eixo x, não interfere nada em relação ao x, mas em relação ao y há interferência. Então, quando tu entrar na função de segundo grau e tu fizer essa simplificação é válida para a tua resolução das raízes, certo? Na hora de conseguir no raciocínio lá da tua função, isso mais adiante, na tua função lá, o que vai acontecer? As grandezas y, os outros fundamentos, tu vai sempre usar o que? A original. Tá? Então, tu só divide para fazer cálculos de grandezas em relação ao x. Basicamente, as raízes. Ok? Então, era isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso vídeo sobre soma e produto. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Exercitem isso, né? Pausem o vídeo e aí vão treinando, vão aplicando, vão desenvolvendo essas técnicas aí, porque vai ser útil na medida que tu vai economizar tempo na hora de resolver as equações do segundo grau, que estão sempre presentes em tudo quanto é tipo de questão, em funções, em progressão, em logaritmo, certo? Então, usa essa técnica aí que eu preparei com todo o carinho para vocês. Obrigado pela visita, um forte abraço, espero que o canal esteja ajudando vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal e até a próxima.